Josué, capítulo de número 3. Nós vamos dar continuidade ao sermão da quarta-feira passada. Abaixa para mim esse ventilador só um pouquinho, filho, esse segundo aí, que eu não gosto de pregar com barulho. Glória a Deus. Josué capítulo 3, versículo 1. Aquele que achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois nunca passaram por lá. Josué ordenou: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E você diga amém. Amém. Se assente. Queria fazer um pedido aos líderes, por gentileza, todos sentados aqui, tá bom? Lá fora só quem está escalado para ficar, e lá atrás ninguém. Quem estiver lá atrás, irmão, está com espírito de rebelião e rebeldia, amém? Quem estiver lá atrás, enquanto eu estiver pregando, está com espírito de rebelião e rebeldia. Todos aqui sentados para ouvir a palavra de Deus, por gentileza. Queridos, esse texto aqui, nós lemos ele na semana passada, para dar tema e base de sustentação para o tema Acabe Hoje com a Indecisão. Nós falamos um pouquinho acerca desse argumento de que a indecisão, ela compromete os planos de Deus para a minha vida. Você precisa entender e guardar isso. Toda pessoa indecisa, ela compromete a grandeza daquilo que Deus tem para a vida dela. E nós usamos vários textos aqui como referência. Se você não esteve na quarta-feira passada, para você entender um pouco melhor, é só você correr no nosso canal do YouTube e assistir ao culto que está registrado lá como Acabe Hoje com a Indecisão, e hoje é a parte 2 desse sermão. Então esse texto aqui vai falar sobre quando o povo de Deus, aos cuidados sob a liderança de Josué, está de frente o Jordão. E ali a gente entende que é um lugar de mudar de fase, passar para um outro nível. E foi isso mais ou menos que a gente abordou na semana passada. Nós falamos sobre a importância de sermos uma pessoa definida, de alguém que sabe aquilo que quer. Nós cremos em um Deus que não é um Deus de confusão, amém? Nosso Deus não é um Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de revelação. Deus, ele não esconde, Deus, ele revela. Deus, ele não complica, Deus, ele descomplica, amém? Deus é um Deus de Então, querido, Deus, ele não é um Deus que fala uma coisa hoje e amanhã ele fala outra. O que ele fala permanece. Talvez eu e você, em algum momento, nós podemos mudar de opinião. Nós podemos querer uma coisa agora, querer outra depois. Isso é característico do ser humano. Mas Deus não. A palavra diz que ele é imutável e a sua palavra também. Então, entendendo isso, e esse texto aqui também, como base de apoio para esse nosso argumento, ele serve para dizer que nós devemos ser pessoas decididas. Eu usei também como exemplo na semana passada a questão de de Elias, quando Elias ele procura o povo de Israel. Então eles estão
titubeando entre dois pensamentos, se eles serviam a Baal, se eles serviam a Deus. E quando uma pessoa está dividida, ela está indecisa, a gente vê que verdadeiramente se instala um inferno na vida dessa pessoa. Porque a indecisão, ela não nos deixa sair do lugar. Você não sabe se vai para a direita ou se você vai para a esquerda, sim ou não? Quem aqui já ficou indeciso de entrar numa rua quando você estava sem um GPS? Será que eu vou por essa rua ou vou por aquela? Então isso fica te trazendo um comichão até você perceber que a decisão correta foi a certa. Então nós entendemos, querido, que nós precisamos ser decididos. Diga para 2 pessoas pelo menos, diga assim: seja decidido. Então quando Elias ele aparece ao povo, ele diz assim: olha, vocês precisam saber o que vocês querem. Se é Deus que vocês vão servir, sirvam a Deus. Se é a Baal, sirvam a Baal. E aí então, a gente vê, abre para mim, Jennifer, por favor, Tiago capítulo 1, versículos 6, 7, 8, que foi muito interessante esse versículo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui hoje, porque vocês precisam sair daqui entendendo uma coisa: Deus, ele não trabalha com os indecisos. Diga isso: Deus não trabalha com os indecisos. É só melhorar o meu retorno, tá bom? O resto está ótimo. Tiago 1,6. Eu vou contar com você bem alto, bem forte. Você vai cantar, você vai ler no 3. 1, 2, 3. Peça, porém com fé. Não pense tal homem que receberá coisa alguma. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: se você entrou hoje com dúvida, está aí o porquê não aconteceu nada até agora. Diga para ele assim: mas a partir de hoje você larga a dúvida e sai de mãos dadas com a fé. Amém? Então perceba, aqui nós falamos muito nas quartas-feiras sobre a fé. A fé, ela pega o fraco e faz ele ser o quê? Forte. A fé pega aquele que não é e faz ele se tornar alguém. A fé pega aquele que está caído e o faz ficar de pé. Só que ao ponto que a fé levanta, a dúvida ela derruba. A dúvida pode fazer o fraco ficar forte. Aliás, a dúvida pode fazer o forte ficar o quê? Fraco. A dúvida, ela pode fazer a pessoa que está bem lá em cima cair. A dúvida pode fazer um homem de Deus cair. Então eu não posso ser uma pessoa de espírito duvidoso, de uma mente dúbia, porque o texto está dizendo assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É aquela pessoa que uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Uma hora Deus falou, outra hora Deus não falou. Uma hora ela está bem no espírito, outra hora ela está mal. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa, quando ela tem vida com Deus, ela pode estar passando pelo vale da sombra e da morte. Você vai perguntar para ela: como é que você está? Ela vai falar assim: eu estou na fé. Vou repetir isso aqui. Se uma pessoa que está com a vida no altar, ela pode estar passando, meu caro, pelo vale da sombra da morte. Você vai perguntar para ela: como é que você está? Ela vai falar: eu estou na fé. Ela pode estar passando por problema? Pode. Ela pode estar chorando? Pode. Pode estar difícil? Pode. Mas ela está na fé. Ela não duvida em nenhum momento no seu coração de que Deus pode mudar a vida dela. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso ser uma pessoa decidida. Diga: uma pessoa decidida. Então quando você é uma pessoa decidida, aí Deus te dá direção. Você acha que Deus ele vai perder tempo, Rafa, falando com alguém que não vai jogar o vento às palavras dele? Isso aqui é sério. Ah, bispo, Deus não fala comigo. Você não é definido. Me desculpe aqui a franqueza. Você não é uma pessoa resolvida. Ô bispo, mas eu não ouço a direção de Deus. Deus não vai te direcionar nunca.
Porque se você não se decide a roupa que você vai sair, se você não decide o curso que você vai fazer, se você não está decidido se você ama ou não a pessoa que está do seu lado, como que Deus vai confiar em você uma coisa grande? Se você é indeciso nas coisas pequenas, me diga, como que Deus vai colocar algo grande em suas mãos? Como que Deus vai confiar o maior patrimônio da igreja, vidas? Como que a gente vai poder confiar a liderança num líder que um dia está bem ou está mal? Um dia está na fé ou está na dúvida? Como que vai confiar um departamento? Como que o teu patrão, ele vai promover você dentro daquela empresa? Se um dia você está bem, no outro você está mal. Eu te pergunto, como? Então, eu quero receber a direção de Deus, bispo. Primeiro, você tem que ser decidido. Você tem que ser decidido. Se eu gosto de preto, é preto. Amanhã pode aparecer um laranja legal, mas o meu negócio é com a cor preta, acabou. Se eu decidir que eu vou entrar na fé, então, meu caro, eu vou entrar na fé. O que eu tenho que fazer, bispo? Eu tenho que jejuar, então eu vou jejuar. Eu tenho que orar, então eu vou orar. O que eu preciso fazer? E aí eu vou me determinar aquilo. Então, muitas vezes a direção de Deus não vem, as pessoas ficam zanzando de um lado para outro, porque são pessoas indecisas. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga que está aqui essa manhã: você vai continuar andando de um lado para o outro e não vai mudar nada. Diga assim: misericórdia, Deus. Agora, se você sair daqui hoje desse... eu vou ter que falar isso aqui. É todo problema no casamento que a pessoa passa: eu não sei porque que eu fui decidir casar com você. É todo problema, irmão, eu vou ter que falar isso aqui, já saiu até do esboço aqui, mas eu vou ter que falar. A pessoa está na empresa: eu estou mais um dia aqui nessa desgraça, eu não aguento mais aqui, eu não aguento mais essa miséria. Mas é lá que paga o teu salário, é lá que está pagando o teu estudo, é lá que está pagando a tua faculdade, é lá que está pondo pão na tua casa. Então, se não é lá, meu caro, saia de lá e vai tentar sorte num lugar. Mas você não pode ficar murmurando, reclamando. Uma hora você gosta do chefe, outra hora você não gosta. E tem gente que é assim, a pessoa é oportunista. Ela só gosta quando está sendo reconhecida, quando está sendo percebida, quando está sendo vista. Mas aí quando ela está passando um vale, ou quando chega alguém melhor, e a verdade é essa, sempre vai aparecer alguém melhor que a gente. E aí, eu costumo dizer que isso ou nos inspira ou nos derruba. Quando aparece alguém melhor, eu sempre digo o seguinte: vou ter que me dedicar mais. Se eu estou levantando 8, eu vou ter que levantar 7. Se eu estou levantando 7, eu vou ter que levantar 6. Se eu estou estudando 5 horas, eu vou ter que estudar 6. Eu vou ter que dar o meu melhor. Porque aquele que compete com o outro, ele nunca vai conseguir ganhar. Me pergunte por quê, bispo? Porque o seu maior oponente não é o seu rival lá dentro daquela empresa. O seu maior oponente é você. Você acha que você tem que ganhar mais? Quem acha que tem que ganhar mais aqui, onde trabalha? Você está estudando para poder ganhar esse salário que você pretende? Você está se diferenciando das pessoas que trabalham lá na sua empresa? Você está diferenciando o teu produto que você vende? Você está diferenciando? Então não adianta eu vir aqui querer falar assim: Deus, eu preciso de uma direção. Você não está disposto a obedecer, você quer que Deus faça mágica. Agora, se Deus olhar para um coração determinado aqui essa noite e falar assim: Deus, foi igual aquele filme que a gente assistiu, né? Você lembra do nome? Não lembro do nome, mas é mais ou menos isso. O cara passa 30 anos da vida dele fazendo uma invenção, ele perde família, ele perde a esposa, ele perde filho. O cara perdeu tudo, porque a mulher não aguentou mais, mas no final, ele ganhou uma tacada de 75 milhões de dólares. Porque ele perseverou durante 30 anos. Durante 30 anos, ele passou comendo o pão que o diabo amassou. Mas ele estava decidido. Agora eu pergunto para você: Deus está aqui para abençoar algumas pessoas essa noite. Eu vou falar de novo isso aqui. Deus está aqui determinado a abençoar algumas pessoas. Só que agora a pergunta é: o que Ele vai abençoar que você vai começar e terminar? Essa é a questão, meu caro. Então, para você ter a direção de Deus, primeiro você precisa ser o quê? Decidido. Você tem que hoje acabar com essa indecisão. Amém? Então, quando eu me torno decidido, quando eu sei o que eu quero, Deus, Ele me direciona. Lá no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, não precisa você abrir. De manhã cedo, Josué e os israelitas partiram de Sidim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes carregando a arca, saiam da posição e sigam. Ou seja, quando Deus viu que o povo estava decidido, Ele falou assim: vocês vão se levantar e seguir a arca. Ou seja, se levantar, diga, se levantar. Deus estava falando: você tem que se levantar, porque nada cai do céu, meu filho.
se levante. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se levante essa noite. Para de vir para a igreja igual um mendigo. Diga para ele: para de vir para a igreja igual um mendigo. Sempre assim, ó. O que o mendigo está fazendo quando você está passando? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Você é mendigo, irmão? Você é mendigo? Então você tem que parar de vir para a igreja para pedir. Você não pede para Deus te dar, você pede para Deus abençoar aquilo que você está determinado a fazer. E aí então ele falou: se levanta e siga a arca. Eles estavam indo numa guerra. Eles estavam indo numa guerra, só que a figura da arca era importante. Por quê? Porque a arca representava o quê? A presença de Deus. Diga comigo: a arca representava a presença de Deus. Se a arca representava a presença de Deus, ou a direção de Deus, então primeiro, se levante. Diga comigo: eu tomo uma atitude e sigo a direção de Deus. E essa é a fé. Amém? Então a gente vê aqui que para passar para o outro lado, para passar de nível, sair da indecisão para a indecisão, eu tomo a decisão e sigo a direção de quem? E aí quando eu tomo decisão, quando eu sigo a direção, nós vamos colocar aqui o terceiro slide. Coloca para mim, filho, por gentileza. Deus falou para aquele povo: vocês vão andar uma distância de 800 metros, amém? Vocês vão andar uma distância de 800 metros. Abre para mim, você viverá o que nunca viveu antes. Abre para mim, versículo 4 de Josué 3. E nós vamos explorar um pouquinho mais aqui esse slide e esse tópico. Escute, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 4. Mas mantenham a distância de 900 entre vocês e... Aí ele diz, ponto e vírgula, não, desse modo saberão, pois, lê bem alto, pois... Diga assim, você vai passar para o seu irmão, diga, você vai passar por lugares que você nunca imaginou passar antes. Tudo isso por causa da sua decisão e da direção de Deus para a sua vida. Isso aqui é muito forte. Deus estava falando para eles o seguinte: quando vocês atravessar o Jordão, vocês não vão se aproximar da arca, vocês vão ficar a 900 metros de distância, porque vocês vão passar por um caminho que vocês nunca, ou seja, Deus está falando, vocês vão experimentar o que vocês nunca experimentaram até aqui. Vocês vão experimentar o que vocês nunca experimentaram até aqui, quando você tomou uma atitude e começar a decidir obedecer à voz de Deus. Vocês vão passar por um caminho que vocês nunca imaginaram, é o que ele está querendo dizer aqui. Vocês vão passar por um lugar que vocês nunca viram. Vocês vão passar por um lugar que vocês nunca imaginaram na sua vida. Apenas obedeça, porque o resto eu vou estar fazendo por vocês. Isso aqui é poderoso. Ei, presta atenção. Quem aqui já dentro de um carro ficou preocupado quando você estava passando num lugar, você falou assim, poxa, o GPS está guiando, mas eu não conheço o caminho. Quem já passou por isso? Deus está falando, siga a arca, não tem GPS, só confia. Ei, está decidido? Está entendendo? Porque antes de embarcar na fé, você tem que estar decidido. Porque aquele que está na fé, tudo tem essa de vou experimentar. A fé não é isso aqui, ó. Parece que é bom, vou mergulhar na fé. Na fé não tem isso. Ou você crê e vive, ou você duvida e não vive. Então ele estava dizendo o seguinte: se preparem. Vão seguindo a arca, vão seguindo a presença, vão seguindo a direção, porque vocês vão passar por lugares que vocês nunca imaginaram. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: apenas obedeça. Siga a direção, siga a arca, e o resto Deus vai fazer acontecer.
Deus está falando assim, ó, apenas obedece. Vocês estão vendo a arca passar? Vocês estão vendo a arca lá? Segue a arca. E o resto eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer coisas novas, vou fazer coisas maiores, eu vou fazer coisas grandes. Siga a direção, o resto deixa comigo. Ele diz assim: do que adianta bem cedo levantar, penosamente trabalhar e granjear os pães das dores, o Senhor dá aos seus amados enquanto... Diga assim para o teu irmão: o problema é que o teu colchão está bem velhinho e você está dormindo mal, porque o Senhor, Ele dá para os seus amados enquanto dormem. Siga, querido, na obediência, siga a arca, siga a presença de Deus, e o resto Deus vai fazer no meio do caminho. É a única coisa que Ele está falando: ei, siga a arca, porque vocês vão passar por um lugar que vocês nunca... Posso falar aqui? Sim ou não? Sabe o que Deus falou para mim aqui nesse texto? Você vai passar por um caminho que você nunca passou antes. Tem pessoas aqui que Deus vai tirar você do ramo de atividade que você está hoje, você vai passar por um ramo de atividade que você nunca imaginava na sua vida. Você estava acostumado a pegar no pesado, você estava acostumado a pegar no batente, levantar, você vai para um outro ramo de atividade. Deus vai te colocar por caminhos que você nunca pensou andar antes. Quem está recebendo isso aqui, irmão? Apenas obedeça. Diga assim: eu vou obedecer. Às vezes, irmão, você está insistindo em algo há muito tempo e não está dando resultado. Aí Deus está falando: segue a presença, que eu vou te fazer andar por um lugar que você nunca andou antes. Já aconteceu assim com você, Paulinho? Você fala assim: meu Deus, eu estou vivendo uma coisa que eu nunca imaginei. A sensação de pegar um filho no colo, pode ser o quarto, quinto, sexto, sétimo, não importa. Pegar um filho é sempre você olhar e falar assim: meu Deus, eu não sabia que existia tanto amor dentro do meu coraçãozinho. Porque é uma mãe que dá a vida por 1, dá a vida por 10, dá a vida por 15, sim ou não? Por isso, irmão, que uma das coisas que aqui dentro eu não admito é líder querer bater em ovelha que não sofreu para ganhar. Porque um pai que sente a dor de 1, sente a dor de 10, de 15, de 20, de 30. Aqueles que podem corrigir as almas são aqueles que estão dispostos a chorar por elas. Mas isso é conversa para um outro culto. Diga amém. Diga: andar por um outro caminho. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou andar. Você crê nisso? Às vezes, irmão, você está aqui nessa noite insistindo em coisa que não está dando resultado. E Deus talvez nessa noite está querendo te mostrar uma coisa nova, que vai ser o início da sua riqueza, que vai ser o início da sua prosperidade, que vai ser o início daquele desatar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da empresa que você trabalha. Deus vai te levar por um caminho que você não imaginava. Só que você tem que fazer o quê? Colocar os seus olhos na arca. A arca representa a presença de Deus, a direção de Deus. Então quando Ele está falando, vocês vão seguir a arca, vocês vão seguir a direção. Para você viver algo novo na sua vida, comece a seguir a direção de Deus, irmão. Para de ficar se enroscando, como diria um pastor amigo meu antigo, para de se enroscar com pelo de perna, pelo amor de Deus. Você já viu pessoa que consegue se enroscar com um fio de cabelo da perna? Pessoa que se enrola com pouca coisa. Você vai viver algo novo. Siga a presença de Deus, siga a presença de Deus. Talvez vai vir uma oportunidade na tua mão de você trabalhar com um produto que você nunca trabalhou antes. Talvez vai vir um aperto de mão para você entrar num negócio que você nunca imaginou entrar antes. Talvez vai vir uma ligação, um SMS, uma mensagem, um WhatsApp para você mudar de emprego, para você trair para um outro lugar, para um outro estado, eu não sei, para um outro bairro, para você pisar em um lugar que você nunca pisou antes. Mas coloque os teus olhos na presença, coloque os teus olhos na arca, coloque os teus olhos diante do Senhor e você viverá, meu caro, aquilo que você nunca viveu antes. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: está disposto a viver o que você nunca viveu antes? Então saia da indecisão e comece a seguir a direção de Deus. Você crê nisso? Então aplaude a Deus, irmão. Deus, Ele quer me fazer andar por um caminho que eu nunca andei antes, amém? Um caminho novo para você pode ser o início da sua virada de vida, irmão.
pode ser o início da sua virada de vida, talvez uma ideia que nunca passou pela sua cabeça. Eu estava lendo um livro hoje de aperfeiçoamento pessoal, e aí eu estava discorrendo sobre a vida dos maiores inventores. Você sabe que esse óculos aqui, para quem usa óculos, para você que está com óculos, você sabe como que aconteceu a invenção desse óculos? Era alguém tentando resolver o problema de alguém que não enxergava. Ou seja, às vezes, querido, aquele problema que você está fugindo é um convite que Deus está falando para fazer assim, ó, vou te dar uma ideia que eu não dei para ninguém ainda e vou mudar a tua vida, e não só a sua, mas de todo mundo que cerca você. Deus recompensa, irmão, quem soluciona problema. E não é só Deus não, é uma cadeia de comando. Aquela empresa lá, às vezes está precisando de uma pessoa proativa igual você, para ir lá e resolver o problema. Sem esperar, resolve o problema. E tem muita coisa, irmão, que a gente faz questão de pagar, que a gente faz questão de desembolsar, porque a gente quer resolver o problema. Quem gosta de ir no dentista? Quem gosta? Quem fala, eu vou para o dentista, posta lá stories, estou indo para o dentista. Ninguém, irmão. Mas quem que já pagou tratamento de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000? Você paga, porque ele está resolvendo o seu problema. Então você não pode fugir de problema. Tem gente que está com dificuldade no casamento. Às vezes essa dificuldade aí, Deus vai te dar uma ideia que Ele não deu para ninguém. Você vai arrebentar no seu casamento. Mas com essa fé aí, irmão, nem eu, como você me convenceu. Você tem que crer que você vai andar por lugares que você nunca. Creia nisso, irmão, tome posse disso. Você vai andar através de caminhos que você nunca tinha passado antes. Você vai experimentar o que você nunca experimentou na sua vida. Levante a sua mão, então, querido, nessa noite persevere, não pare, se levante e continue seguindo a direção de Deus para a sua vida, porque Ele tem o melhor para fazer se você se disponibilizar a seguir a presença dEle. Você crê nisso? Ô glória! Agora eu preciso crer. Diga para quem está do seu lado, não pare. Agora o maior problema hoje, sabe qual que é? Eu fico pensando, a pessoa, ela vai, esse bichinho aqui está ligado, ó, Márcio, depois veio para mim, filho, mas não está ventilando nada aqui, ó, só está gastando energia esse negócio aqui, não está ventilando nada. Os meninos, quando for ligar, tem que prestar atenção nisso. Escute isso aqui, ó. Sabe qual é o maior problema? Se você puder ver isso aqui, filho, se for coisa fácil, se não for, a gente deixa. Aí pode desligar, tá bom? Que não está ventilando. Escute isso aqui, irmão. Preste atenção. Eu preciso ser uma pessoa decidida. Diga bem alto, decidida. Pode ser melhor. Eu preciso ser uma pessoa decidida. Porque se eu não for uma pessoa decidida, eu vou começar e não vou terminar. Só as irmãs aqui que já fizeram frango assado. Não, eu falei frango assado porque praticamente até eu sei fazer. Você põe um temperinho lá, uma maionese, né? Coloca ali um sazon para dar uma cor. Dá para espremer um limão, um pouquinho de azeite. Unta lá, não é? A forma e coloca. Quem já fez isso aqui, irmão? O que acontece se você desliga o fogo no meio do caminho e põe para servir na mesa para comer? O que vai acontecer? Vai ser bom ou vai ser ruim? Então, irmão, por que a gente para muitas vezes no meio do processo sem ter esperado o resultado final? Então perceba que Deus, Ele conta com pessoas que estão decididas a ir até o fim. Por isso eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Posso falar isso aqui? Eu não sei se eu falo isso aqui. Talento não é tudo. Quanta gente que você conhece que tem talento, pessoa boa, mas está nadando e não saiu do lugar? Porque a pessoa não tem decisão, não tem firmeza. É aquela pessoa que só caminha enquanto está tudo bem. Quantas pessoas casam, namora, começa e depois não vai até o fim, porque não teve não teve firmeza para continuar. Então eu preciso ter decisão, seguir a direção de Deus. Fazendo isso, eu vou viver o que eu nunca. Para a gente poder, querido, caminhar para o encerramento. Escute isso.
Próximo slide, filho, por gentileza. Se eu for entrar num lugar que eu nunca entrei antes, estiver decidido a ouvir a voz de Deus, o quarto slide, por favor, escute o que vai acontecer. Nós vamos ler agora em Josué capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Olha para 2 ou 3 pessoas, diga assim: Deus vai exaltar a tua vida. Tem gente que chega aqui, posso falar isso? A vida está tão desprezível, a vida está tão difícil. Me desculpa aqui a maneira vulgar de falar, mas a vida está uma desgraça, a vida está uma miséria. Que aí quando o pastor levanta a voz para dizer que Deus vai exaltar, ela fala assim: bispo, é impossível. Ela não acredita. Ela já está envolvida em uma vida de luta tão difícil. Agora veja o que diz em Josué capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Josué capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Nós vamos fazer essa parte agora bem pautado. Não precisa se emocionar, não precisa se preocupar. Eu preciso que seja agora bem tranquilo para que você entenda isso. Olha o que diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. E disse aos sacerdotes: levantem a arca. Repita comigo: levantem a arca. Faça assim comigo, ó, levantem a arca. E diz assim, ó: e passem à frente do povo. Isso pode parecer baboseira, mas faça comigo: levante a arca e passe à frente do povo. Olha só, eles e foram. E olha só o que o Senhor disse a Josué, preste atenção e diga aleluia. E o Senhor disse a Josué: amanhã, amém? Mês que vem, daqui um ano, o que ele diz para Josué? Se você tomar uma decisão, seguir a direção, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel. Para, não dá glória ainda não. Por que ele vai exaltar você? Para que todos saibam que estarei com você como estive com o meu servo Moisés. Deus vai exaltar a tua vida, irmão, não para você aparecer de carro importado, mas é para quem olhar para a tua vida e falar: cara, existe um Deus que tira o pequeno, faz ficar grande, que pega o fraco, levanta para ficar forte, que tira aquele que está quebrado, levanta ele para colocar por cima. Para quê? Para olhar para a tua vida e falar assim: realmente Deus é com ele. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga assim: Deus é contigo. Ah, meu Deus do céu, e se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Santifique-se, porque o Senhor fará maravilhas. Ele diz assim: Josué, eu hoje irei exaltá-lo diante de todo Israel. Por que, bispo? Para que todos vejam que ele esteve com ele. Declare nessa noite: Deus hoje vai me exaltar. Bate no seu peito e diga assim: ó, Deus hoje começa a exaltar minha vida. Para a pessoa que tem estima baixa, ela fica até assim, né? Meu Deus, será? Eu acho que esse bispo aí, ele está pregando triunfalismo. Se você quer ouvir pregação de derrota, irmão, pode ir para outro lugar, porque aqui Deus vai te levantar. E se você entrou caído aqui, hoje é o lugar certo para você. Você crê nisso? O bispo, eu entrei desanimado, e essa é a fé que você vai sair daqui. Você vai sair separado, divorciado da dúvida. Oh glória. Amém? Então diga: hoje Deus começa a me exaltar. Você acreditou no que ela falou? Eu não acreditei. Você acreditou, pastor, no que ela disse para ela mesma? Se ela não convenceu nem eu, imagina ela. Ela te convenceu, a diaconisa Elis? Deus vai me exaltar. Te convenceu, Everton, a Juscelene? Deus vai me exaltar. Olha para o teu irmão e diga assim: vai continuar na luta, meu filho. Eu quero ver de novo aqui. Diga assim: Deus vai começar a me exaltar. Deus vai começar a me exaltar.
Bispo, para quê? Porque o meu testemunho vai bater na vida de muita gente, vai dizer assim: cara, existe um Deus poderoso. Se prepare, meu irmão, porque você vai subir aqui para contar seu testemunho. Deus vai exaltar a tua vida. E quando fala Deus vai me exaltar, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não divide a glória dele com ninguém. Essa exaltação que eu estou falando para você é como pó da areia para Deus. Agora tem uma condição para ele te exaltar, para ele começar a agir na tua vida. Eu falo isso aqui ou não falo? Para quem não entende muito, isso aqui nós vamos fazer uma pequena exegese agora do texto. Parece um nome chato e difícil, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? O texto diz, e nós fizemos uma encenação aqui: levante e passe. Para Deus começar a me exaltar, eu tenho que fazer o quê? Lembra o que eu falei lá atrás? O que é a arca da aliança? É a presença? É a direção? Ou seja, ele está falando assim: vocês vão pegar a arca e vão levantar acima do povo. Diga assim: acima do povo. E depois colocar à frente do povo. O texto diz: levante a arca e coloque na frente. Diga assim: a arca é a presença de Deus. Então olha que forte isso. Levantar a arca. Levantar a arca. Diga comigo: a arca. O que significa a arca? Levantar a arca é colocar Deus acima. Levantar a arca é colocar Deus acima de todos, é exaltar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Agora, bispo, você vai entender porque tem gente que a vida não sai do lugar, porque o trabalho dela está em primeiro lugar. Posso falar isso aqui? Posso falar isso aqui? Posso falar mesmo? Bispo, por que a vida não anda? O marido está em primeiro lugar. Posso continuar ou para? Ô bispo, por que a coisa não aconteceu ainda? A mulher está em primeiro lugar. Pode pegar um pouquinho mais lá embaixo? Essa aqui vai ofender. Posso falar assim ou não? Vai ofender. Ô bispo, por que parou tudo, travou tudo? O filho está em primeiro lugar. Tem gente que pegou o filho e colocou aqui no pedestal. Ninguém mexe, ninguém toca. Se olhar feio eu mato. Não posso ir para o culto, não posso ir trabalhar, não posso fazer nada. Bispo, a coisa não está acontecendo. Estou fazendo hora extra. Estou puxando o saco do pastor. Ai, Jesus. Se ele temesse o pastor da igreja dele, se ele temesse a Deus igual ele teme, perdeu o emprego. Está aqui, ó. Colocou o emprego acima de tudo. Colocou a faculdade acima de tudo. Posso falar isso aqui? Colocou o carro acima de tudo. Colocou a casa. Colocou o dinheiro. Colocou os estudos. E a vida não ama. Diga comigo: Deus acima de tudo. É colocar Deus em primeiro plano. Diga: Deus acima do dinheiro, Deus acima do ouro, Deus acima da prata. Diga com fé: Deus acima da riqueza, Deus acima da família, Deus acima do marido, da esposa, dos filhos. Colocar Deus acima de tudo. Ele diz assim: meu filho, eu vou te exaltar, para todo mundo ver que vale a pena você me colocar acima de tudo. Ô bispo, qual é o segredo? Eu já disse, irmão, para você. Conte com muitos, dependa só de Deus. Porque vai ter gente, querido, que vai querer fazer com que você sinta que ela é insubstituível na sua vida. Então, meu caro, anote isso. Conte com vários, dependa só de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, o meu negócio é com Deus. Diga para ele assim, ó, para tua esposa, para o teu marido, diga assim: com você eu conto,
mas eu dependo de Deus. Aí que a tua esposa olha para ela assim: eu amo sua vida, mas Deus vem em primeiro lugar. Diga assim: eu amo meu trabalho. Meu trabalho é uma bênção na minha vida. Se não for uma bênção, profetiza: é uma bênção na minha vida, mas Deus está em primeiro lugar. Então por isso que não tem como você colocar Deus em primeiro lugar e estar longe da igreja. Porque ele diz assim: coloca a arca acima, mas siga também, meu filho. Porque o evangelho, ele é uma pessoa, o evangelho, ele é uma continuidade, ele não é estático. Você vai colocar a arca acima, diga acima. Deus acima de tudo e de todos. E está amarrado, viu? Você está pensando no Bolsonaro agora, viu? Está repreendido esse espírito bolsonarista aí. Está amarrado, em nome de Jesus. Está na igreja, irmão. Vai com esse negócio de política para lá. Deus acima de tudo e de todos, irmão. Então, o primeiro segredo: coloca Deus acima. Diga: Deus acima de tudo. E depois, o que o texto fala? Você vai colocar a arca acima do povo e vai passar. O que é passar à frente? À frente dos seus planos, à frente da sua soberba, à frente dos seus medos, à frente dos seus problemas, à frente do seu ego, à frente da sua soberba. Deus acima de tudo e à frente de todos. E Ele vai começar a fazer maravilhas no meio de vós. Ai, meu Deus! Isso é poderoso, irmão. Diga: Deus acima de todos e à frente de tudo. Diga comigo assim: Deus acima, Deus à frente. Feche os olhos, diga assim: Deus à frente dos meus planos, Deus à frente das minhas metas, dos meus objetivos, do meu planejamento, do meu ego, da minha soberba. Diga bem alto, bem forte: Deus à frente de tudo. Irmão, quando eu coloco Deus acima de tudo e à frente de todos, a palavra diz que Ele começa a me exaltar. Ele começa a me exaltar porque Ele é a primazia. Ele é o motivo de tudo e o louvor pode subir. Amém? Ele é a primazia. Deus acima. Quando eu coloco Deus acima e Deus à frente, quer dizer que a partir daí a minha vida começa a mudar. Agora eu não sei se eu falo isso aqui. Você que subiu primeiro, perceba isso, filho. Lembra? Tomou até um susto agora. Lembra quando Saul pegou Davi e falou assim: Davi, você vai enfrentar o gigante. Você é uma mulher de Deus, quase uma pastora, e eu creio que você conhece a Bíblia. Ele vestiu a armadura de Saul em quem? Em Davi. Como é que ficou a armadura? Você lembra? Ficou como? Grande. Porque a armadura era de quem? Era de Saul. Mas quem que estava vestindo a armadura? Davi. Davi, presta atenção. Tem coisas, irmão, que não te servem. E porque serviu para alguém, não vai servir para você. Porque o que Deus tem com você é para você. Então diga assim: o que serviu para a Assembleia, serviu para a Assembleia. O que serviu para metodista, serviu para o que serviu para sarando, serviu para sarando. O que serviu para DAP, serviu para... Não adianta você querer pegar a armadura de Saul e colocar em Davi, porque o que Deus tem com você é com você, com Davi, com Davi, com Saul, com Saul. Ei, pegue isso aqui no seu espírito. Ô bispo, mas minha vida não muda. Me mostre o seu extrato bancário, que eu vou dizer quais são suas prioridades. Me mostra a sua conta no celular, das suas redes sociais, e eu vou dizer o que ocupa o teu tempo. Me mostra a sua frequência nos cultos, e eu vou dizer a sua constância na sua vida espiritual com Deus. Ei,
Se eu colocar Deus acima de tudo e à frente de todos, Ele vai começar a me... E por que tem gente que ainda não começou a viver a exaltação? Porque demorou. Ô bispo, mas se eu fizer isso hoje tua vida muda. Ô bispo, mas se eu decidir fazer só na quarta que vem, fica tranquilo, a partir da quarta que vem sua vida começa a mudar. Ô bispo, se eu fizer isso só mês que vem, se eu colocar Deus acima de tudo e à frente de todos na minha vida no mês que vem, fica tranquilo, até o próximo mês vai continuar do mesmo jeito, mas a partir do mês que vem vai mudar. Ô bispo, se eu demorar uma vida inteira para colocar Deus acima de tudo, fica tranquilo, uma vida inteira vai demorar para acontecer. Mas se tiver alguém hoje aqui revoltado e falar assim: bispo, a partir de hoje eu vou sair daqui e não vai ter mais papo furado, é Deus acima de todos, é Deus à frente de tudo, e eu quero dizer para você: se prepare, porque Deus, Ele vai começar a exaltar a tua vida. Isso aqui é muito forte. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: se você demorar um ano, um mês para colocar Deus acima de tudo, fique certo que daqui um mês, um ano, sua vida vai mudar. Mas se tiver alguém aqui agora querendo fazer isso, se prepare que você não vai sair daqui o mesmo hoje. Tem pessoa que é assim, aprende isso. Quem veio aqui para aprender? Você vai entrar dentro do carro, você vai na agência. Teve pessoas que já levantaram a mão. Isso aí é a fé que você tem que entrar aqui. Você não tem que entrar aqui para assistir o culto, amém? Você tem aqui para entregar um culto, para participar, para se envolver nesse culto. Você entrou na agência, amém? Aí é aquele carro que você quer. Qual é o carro que você quer? Ah, eu quero que Deus me abençoe. Tem tanto carro para Ele te dar, irmão. Então Ele vai te dar um Fiat 147. Imagina, você entrou: Senhor, eu quero te colocar acima de tudo. É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Ou será que esse carro é só para eu mostrar para os irmãos da igreja que eu estou bem? Ou será que esse carro é só para eu mostrar para a minha família que eu estou bem? Senhor, eu quero te colocar à frente de tudo. Será que vai dar certo eu financiar essa casa? Será que vai dar certo eu entrar nessa faculdade? Senhor, eu quero te colocar acima de tudo. Eu não quero começar e parar. Eu vou entrar nesse curso, eu vou começar a fazer aquilo, eu vou começar a fazer isso. Mas Senhor, eu quero te falar uma coisa: eu quero te colocar acima de tudo. O Senhor está comigo, porque se o Senhor estiver comigo eu vou arrebentar. Não entre, querido, sem a direção de Deus. Não entre sem a direção de Deus. Coloque sempre Deus acima de... Agora eu preciso ser pastor aqui. Posso ser pastor? Tem muitas pessoas que vêm na quarta que eu não estou vendo no domingo e nem na segunda-feira vindo orar. Eu vejo a pessoa no culto de vitória, eu vejo a pessoa no culto de revelação, no culto de poder, mas não vem no culto de segunda-feira para orar, não vem no culto de domingo. Agora você está entendendo porque o seu bispo insiste para você buscar Deus no domingo, para você vir orar na segunda. Não é só para você vir aqui, querido, e ter mais um compromisso na agenda. Não, não é isso. O que eu quero é que você coloque Deus acima de tudo e à frente de todos. Eu não insisto para você vir no culto de domingo receber doutrina, querido, para você ter mais um espaço na sua agenda. Eu não peço para os líderes dessa igreja virem na segunda-feira, virem ensaiar, virem buscar Deus, participarem dos jejuns. Eu não prego, querido, para você a conversão, para você ter apenas um evento a mais, não. É para você colocar Deus acima. Agora, como, querido, que uma coisa é prioridade na minha vida se eu tenho contato com ela uma vez na semana? Uma coisa é para... Irmão, posso falar isso aqui? Quem é casado aqui? Só quem é casado? Se você está casado, quem é a prioridade? Seu trabalho ou a esposa? A igreja ou a esposa? Irmão, você está no futebol, a mulher liga, falou: ó, acabou o gás, explodiu o cano aqui, aconteceu um problema. Falou: não, deixa só terminar a partida, daqui 40 minutos, e eu estou chegando aí. É assim que você vai responder para ela? Sim ou não? Porque a família é o quê? Prioridade. E aí eu fico às vezes me perguntando, como é que tem gente que fala assim: não, ó bispo, se der na quarta-feira eu apareço aí. Eu fico pensando assim: tudo bem, se der, Deus vai dar um jeitinho naquilo que você precisa também.
apareço aí no domingo para buscar Deus. Irmão, se der, quando me sobrar tempo, nós vamos orar por você, fica tranquilo. Quando der um espacinho na agenda de Jeová lá em cima, ele vai tentar ouvir um pouquinho a tua oração. Se der, quando ele tiver tempo. Ou seja, quanto mais rápido eu colocar Deus acima de tudo, mais ele vai me exaltar. Mais rápido vai acontecer. Então diga comigo, Deus acima de tudo e à frente de todos. Se você fizer isso aqui essa noite, você vai passar o seu Jordão. Você vai passar por uma nova fase hoje mesmo. E Ele vai começar a te engrandecer, meu irmão. Ele vai começar a soprar teu nome. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: meu Deus, mas qual que é o segredo? Não tem faculdade, não tem estudo, não é nascido de rico, não é nascido de berço de ouro. Mas vai dizer, tem um Deus que Ele colocou acima de todas as coisas. E esse Deus decidiu mudar a vida dele. Ah, meu Deus! Então, como eu disse na quarta-feira passada, olha para mim, eu encerro aqui. O maior problema do ser humano não é a depressão. O maior problema do ser humano não é a ansiedade, não é a síndrome do pânico. O maior problema do ser humano não é a doença, não é a enfermidade. O maior problema do ser humano é a falta de Deus. Ei, ô bispo, eu tenho Deus na minha vida. Você tem Ele como um amuleto, não seja hipócrita. Você tem Ele como alguém para resolver o teu problema. Você não tem Ele como primazia para estar acima de tudo. Tem gente que fala assim: bispo, eu amo Deus, eu amo a obra dele. E quando fala, querido, para trazer o dízimo e a oferta, a pessoa fica endemoniada. A pessoa briga, a pessoa não concorda, esbraveja. Mas quando chega na igreja, quer ouvir o som gostosinho, quer que o pastor esteja preparado, quer ligar o ar-condicionado, quer, tá calor, liga aqui o ventilador na minha cara, quer beber água geladinha. O que você tá no culto? Vai beber lá na água do riacho lá, meu filho, põe a mão lá, você que não gosta de dar dinheiro dentro da igreja, você que não gosta de investir na obra do Senhor. Ah, bispo, Deus está em primeiro lugar. As bênçãos dele na tua vida estão em primeiro lugar. Porque, meu caro, quando Deus estiver em primeiro lugar, tudo que você for fazer, você vai falar assim: Senhor, é da tua vontade. Você vai colocar Ele antes. Deus, você vai levantar de manhã e fala: Deus, vai à frente naquela condução, porque senão aquele ônibus pode bater. Deus, vai à frente naquele metrô. Deus, vai à frente do meu trabalho. Vai à frente na minha empresa. Vai à frente na minha família. Vai à frente dos meus negócios. Vai à frente. Você coloca Ele na frente de tudo e acima de todos. É o que Ele está falando. Ei, vocês vão pegar a arca, que é a presença de Deus, coloca ela acima, coloca ela à frente. Toda vez que eu me ajoelho ali, eu digo: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Só o Senhor sabe de onde eu saí, onde eu posso voltar se não for Tua graça. Abençoa o culto dessa noite. Fala ao coração desse povo, não porque eu preguei bem, mas porque esse povo veio aqui para Te ouvir. Porque no dia que eu deixar de colocar Ele acima de todos e à frente de tudo, querido, não vai dar nada certo. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você tomar a decisão essa noite de sair daqui decidido e falar assim: bispo, a partir de hoje eu vou colocar Deus acima de tudo, eu vou colocar Deus à frente dos meus planos, Deus à frente dos meus projetos, meu caro, eu digo para você, sua vida não será mais a mesma. Se coloque de pé. Você vai dizer bem alto, bem forte: eu vou seguir essa direção.